Fala aí, sociedade! Eu sou o professor Lucas Rocha e esse aqui é o Arsenal de Ideias. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a história do Anel de Giges. Chega aí! Bom, o mito do Anel de Giges está no livro 2 da República de Platão, no contexto de um debate sobre a justiça. A República, como vocês sabem, é um dos principais textos de Platão, no qual ele vai falar sobre teoria do conhecimento, ética e política. Aliás, a famosa alegoria da caverna está nesse livro e pode ficar tranquilo que eu não vou falar sobre a alegoria da caverna, que vocês já devem estar de saco cheio de escutar. Mas tudo bem. Bom, a República é um diálogo. Isso significa que a voz de Platão é apresentada, é expressa por meio da personagem Sócrates, que vai trazer as ideias originais de Platão em debate com as outras ideias filosóficas que circulavam na época. Cada uma dessas ideias é expressada por outros personagens que estão em debate numa discussão com Sócrates. Isso é legal porque a gente percebe que, para o Platão, o processo dialético, o confronto de ideias, o debate, ele é essencial para a construção e o alcance da verdade. Bom, num determinado momento, uma questão surge e se instaura. Será que a justiça ela é uma invenção dos seres humanos, ou uma convenção, um acordo, ou será que ela existe independente daquilo que a gente cria ou daquilo que a gente estabelece como certo? Em outras palavras ainda, ou colocado de outra forma, será que porque alguma coisa está na lei, aquela coisa é certa, é justa, é correta? Se a gente pegar um exemplo histórico, por exemplo, da escravidão, há 200 anos atrás, se tinha na lei mecanismos jurídicos que tornavam certo escravizar outras pessoas. Será que isso torna a escravidão correta? O Platão vai defender que não, que existe uma justiça independente dos nossos ordenamentos jurídicos ou das nossas leis. E, aliás, as nossas leis, com muita dificuldade ou muito raramente, vão conseguir espelhar, traduzir essa justiça verdadeira, a não ser que o governante seja filósofo. Eu não sou candidato não, viu, gente? Sorry. Essa treta vai passar para a história da filosofia como um confronto entre os convencionalistas e os essencialistas. Os convencionalistas, como vocês podem perceber, defendem que o certo e o errado, o justo e o injusto, dependem de uma convenção, um acordo feito pelas pessoas. Enquanto os essencialistas entendem que a justiça, o certo e o errado, existem independente daquilo que a gente decide. Então, para Platão, que é um essencialista, a justiça, ela não é inventada, ela é, por outro lado, descoberta. Nós descobrimos o que é justo. E como é que a gente descobre? Por meio da razão. O Platão, então, defende que a razão é como se fosse uma ferramenta que a gente tem para alcançar a verdade das coisas. E alcançando a verdade das coisas, a gente, então, descobriria o que é justo. Descobrindo o que é justo para o Platão, é muito pouco provável que a gente não consiga praticar a justiça. A propósito dessa discussão, uma outra questão que surge, que é colocada pelos adversários de Sócrates no diálogo, é então a seguinte: por que é que as pessoas respeitam as leis e os costumes? Por que as pessoas praticam o bem? Por que as pessoas agem corretamente? De acordo com os adversários de Sócrates, as pessoas fazem isso simplesmente com medo da punição. E para ilustrar esse argumento, então, eles contam o mito do Anel de Giges. Em poucas palavras, o mito é mais ou menos como se segue. Olha só, o Giges estava lá pastoreando as ovelhinhas e aí de repente cai um toró. Toró no mineirês, gente, é chuva, tá? A gente fala toró de vez em quando. Cai um toró lá e aí vem um terremoto. Nesse terremoto abre uma cratera no chão e eu não sei por que cargas d'água, por qual motivo razoável, o Giges decide que ele vai entrar nessa cratera. Quando ele entra na cratera, ele encontra lá no dedo de uma criatura meio humanoide, ele encontra um anel de ouro. Pega o anel de ouro, coloca o anel no dedo dele e sai por aí. Em determinado momento, então, ele vira o anel para dentro, para a palma da mão, e aí ele percebe que ele fica invisível. Depois que ele descobre que o anel dá o poder de ficar invisível, ele começa a fazer tudo aquilo que beneficia ele, escapando da punição das leis e escapando também do julgamento das pessoas. Dessa forma, ele alcança então o poder máximo soberano da Lídia, sua terra natal, matando o rei
e se casando com a esposa do rei, com a rainha, né? Você deve estar pensando aqui que você já ouviu essa história antes, né? Sim, o mito do Anel de Giges inspirou o Senhor dos Anéis. E uma coisa curiosa é que se você for ver lá na história, os homens já tinham tido a possibilidade, a oportunidade de destruir o anel, né? Com Isildur. Porém, o que o Isildur faz? Ele não joga o anel na lava do vulcão e ele guarda o anel. Destrua-o! Não! Isildur! É dessa incapacidade de resistir ao poder do anel, de resistir a essa possibilidade de fazer coisas invisíveis, ou seja, escapar da punição, que perpetua-se, né, a maldade por meio do anel. Bom, pro pessoal da Terra-média isso foi um mau negócio, mas pelo menos pra gente, a gente viu uma boa história, né? Então se você não viu O Senhor dos Anéis, já fica aí a dica. Assista a trilogia, leia os livros e, gente, é isso. Não tem mais nem o que falar, é maravilhoso, fantástico. Depois de contar essa história sobre o Anel de Giges, a conclusão dos adversários de Sócrates é a seguinte: se existissem dois anéis desta natureza e o justo recebesse o injusto outro, é provável que nenhum fosse de caráter tão firme para perseverar na justiça e para ter a coragem de não se apoderar dos bens de outrem, sendo que poderia tirar sem receio o que quisesse da ágora, introduzir-se nas casas para se unir a quem lhe agradasse, matar uns, romper os grilhões a outros e fazer o que lhe aprovesse, tornando-se igual a um Deus entre os homens. Vocês devem ter percebido, então, que está aqui uma discussão sobre a natureza humana. Afinal de contas, será que nós somos egoístas e nós apenas respeitamos as leis ou nós apenas nos comportamos diante do medo do julgamento ou da punição? Ou será que nós somos simplesmente ignorantes e achamos que a maldade vai nos beneficiar quando de fato ela não nos beneficia? O Platão parece estar inclinado para essa segunda opinião, a opinião de que, na verdade, as nossas más ações são fruto de uma incompreensão, de uma ignorância sobre o que é a justiça, que existe, lembra? Fora da gente, existe independente daquilo que a gente decide. Bom, essa conversa já atravessa a filosofia há muitos séculos e eu não posso ter a pretensão de querer resolver isso aqui, né? Eu vou, então, simplesmente deixar vocês com essas questões e fazer, claro, uma indicação para vocês. Leiam Platão Sem Medo de Serem Felizes, leiam a República Sem Medo de Serem Felizes, é um excelente livro e coloca várias questões para a gente poder pensar sobre a justiça, sobre o conhecimento, sobre, enfim, várias coisas que estão aí na tradição do nosso pensamento. Valeu? Galera, então, fico por aqui, um beijo no coração, até mais!